Que o dia e a semana de quem nos ouve sejam repletos de bênçãos divinas. Hoje a gente vai mergulhar num tema que é pura fascinação e também controvérsia: os milagres. Um tema complexo, sem dúvida. E para guiar a gente nessa conversa, a gente vai usar um material assim bem denso. É o capítulo 7 do livro Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, do Rodman Williams. Um material excelente. A nossa missão aqui é entender, sabe, pela ótica desse autor, o que é um milagre, de onde ele vem, como a Bíblia descreve isso. E já para começar, o autor dá uma chave de leitura que eu acho fundamental. Ele convida a gente a não olhar os milagres como, sei lá, acidentes cósmicos. Certo, eventos aleatórios. Exato. Mas como parte do que ele chama de providência extraordinária de Deus. Ou seja, tem uma intenção ali. Isso. Essa ideia de providência extraordinária já é o ponto de partida de tudo, porque já separa um milagre de um simples acaso de sorte. Coloca intencionalidade no centro. Perfeito. Então vamos desempacotar isso. A definição que o livro traz é que um milagre é um evento que mostra uma ação divina que, foge completamente do roteiro da natureza. É Deus agindo de um jeito que quebra as regras do jogo, por assim dizer. Exatamente. Ele não está só acelerando um processo, ele está fazendo algo que a natureza por si só jamais faria. E para isso não ficar só na teoria, o texto dá uma avalanche de exemplos. Muitos exemplos. No Antigo Testamento, a gente tem aqueles espetaculares, né? As pragas no Egito, o Mar Vermelho se abrindo como se fosse uma cortina. Que são eventos de uma escala, nacional, quase geopolítica. Mas o livro também cita outros que são mais peculiares. Sim. O maná caindo do céu todo dia, o fogo que Elias invoca, ou até aquele caso do machado que cai na água e Eliseu faz flutuar. A variedade é impressionante. E essa variedade continua e, eu diria, até se intensifica no Novo Testamento, com Jesus no centro. O primeiro milagre dele, transformando água em vinho. Numa festa de casamentos? Sim, já mostra o tom. Aí vem as curas, a multiplicação de pães e peixes e, claro, os milagres que continuam acontecendo através dos discípulos. O ponto em comum de todos, segundo o autor, é que eles desafiam a nossa lógica de causa e efeito. E é aí que a ciência entra na conversa, né? Porque a primeira objeção que muita gente levanta é: isso é impossível, vai contra as leis da física. Sim, e o que eu acho fascinante aqui é como o autor lida com essa questão. Ele argumenta que Deus, como o criador dessas leis, não pode ser prisioneiro delas. Faz sentido. Habilidade para o universo. Mas não colocam algemas em quem as criou. Ele tem a liberdade de agir para além delas. E o autor vai mais longe. Ele cutuca aquela ideia de que a ciência vê o universo como um sistema fechado, né? Exato. Aquela visão mais antiga que o livro associa ao teólogo Rudolf Bultmann, de que o universo é como um relógio. Que você dá corda uma vez e ele funciona sempre igual, sem interferência. Isso. O autor diz que essa visão já está ultrapassada até no campo científico. Ele menciona que a física do século XX, com o princípio da incerteza de Heisenberg e a relatividade de Einstein, pintou um quadro de um universo muito mais dinâmico, mais flexível. Isso não prova os milagres, claro, mas faz com que a ideia de uma intervenção divina não entre em conflito tão direto com a ciência de hoje. O universo parece ter mais espaço para o inesperado, sabe? E dentro dessa ação de Deus, o livro traz uma distinção que eu achei muito útil para organizar o pensamento. Ele fala em ação mediada e ação imediata. Certo. A mediada seria a providência normal, Deus agindo através de causas naturais. E a imediata seria um milagre puro, Deus agindo direto, sem meios. E ele ainda cria uma terceira categoria que é genial para explicar alguns casos mais complexos. A ação acima dos meios. Essa é ótima. É quando Deus usa um elemento da natureza, um meio, mas o resultado final extrapola totalmente o que aquele meio poderia fazer. O exemplo clássico é a travessia do Mar Vermelho. Sim, essa ilustração é perfeita. Houve um vento forte a noite toda, o vento é um meio natural, ele pode secar um caminho, criar uma passagem em águas rasas. Exato. Mas o texto bíblico diz que as águas se tornaram muros, à direita e à esquerda. Um vento, por mais forte que seja,
não constrói muros de água. Não mesmo. Ali você tem a ação mediada, que é o vento, sendo elevada a um nível sobrenatural pela ação imediata de Deus. É uma sobreposição. Essa distinção já clareia muita coisa. Mas, ok, se Deus pode agir assim, por que ele age? Qual a base, o fundamento teológico para isso? O texto ancora os milagres em 3 pilares do caráter de Deus: liberdade, amor e poder. São 3 pernas de um mesmo banco, por assim dizer. Se faltar uma, tudo desmorona. A primeira, a liberdade divina, é a premissa de tudo. Para agir de forma extraordinária, Deus precisa ser livre, distinto da criação. E aí o livro contrasta isso com o panteísmo. Onde Deus e o universo são a mesma coisa. E com o deísmo, Que é o extremo oposto, o Deus relojoeiro que montou tudo e foi embora. deixou a máquina funcionando sozinha. Isso. O teísmo cristão, como o livro apresenta, seria o caminho do meio. Um Deus que é transcendente, ou seja, está fora da criação, mas ao mesmo tempo é imanente, profundamente presente e envolvido nela. É essa combinação que dá a ele a liberdade para interferir. Exatamente. Mas liberdade sozinha não é suficiente. E isso nos leva ao segundo pilar, o amor divino. E essa parte é fundamental, porque tira a ideia de que milagres são só demonstrações de poder, olha o que eu consigo fazer. O autor insiste que eles são, na essência, manifestações de amor e compaixão. Ele usa exemplos muito fortes. A libertação de Israel do Egito não é descrita como um ato de poder pelo poder, mas Deuteronômio diz que foi porque Deus os amou. Ah, sim. E nos evangelhos isso fica ainda mais explícito. A palavra grega para compaixão, splanixomai, que é uma palavra visceral que fala de algo que se move nas entranhas. Que palavra forte. Muito. E ela aparece repetidamente antes de Jesus realizar um milagre. Ele vê a multidão e sente compaixão. Ele vê os doentes e sente compaixão. O amor é o gatilho. E o autor argumenta que o milagre supremo do amor é a própria encarnação, né? Citando João 3,16. Mas como você disse, falta a terceira perna do banco. Liberdade e amor não seriam nada sem o poder divino para executar. Exatamente. O poder é o que torna o amor eficaz. No Antigo Testamento, o texto lembra das imagens do braço forte e da mão direita de Deus. E no Novo Testamento, o autor destaca 2 momentos cruciais. O nascimento virginal, quando o anjo diz que o poder do Altíssimo a cobrirá. Certo. E a ressurreição de Cristo, que Paulo descreve como a manifestação da incomparável grandeza do seu poder. Então aí a gente tem o quadro completo. Um Deus livre, motivado pelo amor e com poder para concretizar esse amor. Perfeito. Sabe, uma das partes que eu achei mais fascinantes no texto foi quando o autor mergulhou na linguagem original. A gente usa a palavra milagre para tudo, mas ele mostra que no Novo Testamento existiam várias palavras, cada uma com um sabor diferente. Sim, isso enriquece demais a compreensão. A primeira palavra que ele analisa é térata, que a gente traduz como maravilhas. A própria raiz da nossa palavra milagre vem do latim mirare, que é admirar-se. O espanto, né? Exato. O foco do térata é o efeito no observador, o espanto, o queixo caído, a admiração diante do inexplicável. A reação humana. Depois vem a segunda palavra, semeia, que significa sinais. E essa é uma virada de chave. Um sinal não vale por si mesmo, ele aponta para algo maior. Exatamente. O milagre como semeion é uma placa de trânsito divina, apontando para a realidade da presença de Deus. E o livro destaca uma diferença de uso muito interessante. Em Mateus, Marcos e Lucas, Jesus parece até meio avesso a essa ideia de fazer sinais. É verdade. Quando pedem um sinal, ele resiste, diz que o único que será dado é o sinal de Jonas. Uma metáfora para sua morte e ressurreição. Já no Evangelho de João, é o oposto. A palavra sinal é a favorita dele. O milagre da água em vinho é o primeiro dos seus sinais. Para João, os milagres são como janelas, através das quais a gente pode espiar a identidade divina de Cristo. Que ótima imagem, janelas. É isso mesmo. Saber disso, muita leitura, né? O milagre não é só um show de mágica. Com certeza, e como ter 4 lentes diferentes para ver o mesmo evento.
E a terceira lente, ou palavra, é dinameis, que vem de dynamis. De onde vem a nossa palavra dinamite. Isso significa poderes ou atos de poder. Aqui o foco não é no efeito e nem na mensagem, mas na fonte, a energia divina em ação. Um milagre é uma explosão controlada desse poder no nosso mundo. E por último, a quarta palavra, que é outra preferida de João, hirga, que significa obras. Jesus fala dos milagres como as obras que o Pai me deu para realizar. Elas funcionam como um testemunho, quase como um portfólio que valida a missão dele. Querem saber se eu vim da parte de Deus? Olhem para as minhas obras. Exato. E essa discussão sobre as obras leva o autor a uma das passagens mais desconcertantes de todo o Novo Testamento, em João 14:12. Ah, sim, essa é de cair o queixo. Essa parte do texto me deixou pensando por um bom tempo. Jesus diz: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas. É uma promessa de explodir a cabeça. Totalmente. O que seria uma obra maior do que ressuscitar alguém? Pois é. A interpretação do autor é que isso só se torna possível porque Jesus vai para o Pai e envia o Espírito Santo. A lógica é que, com a vinda do Espírito, o mesmo poder, o mesmo dynamis que operava em Jesus, passa a habitar e capacitar todos os que creem. Então as obras são maiores não em qualidade, mas talvez em escala. Exatamente. A obra de Deus não se encerra com Cristo. Pelo contrário, ela se espalha, se multiplica globalmente através de milhares de pessoas. O alcance geográfico é muito maior. Essa promessa nos joga direto no meio de uma das maiores controvérsias da história da Igreja, que o livro não foge de abordar. Essa capacidade de fazer milagres continuou ou cessou? A grande pergunta de $1 milhão. O autor nos guia por uma viagem rápida pela história dessa ideia. Ele começa com os reformadores, Lutero e Calvino. A visão geral deles era de que os milagres grandiosos eram para a fase de lançamento da Igreja, né? Isso, uma espécie de andaime que é retirado depois que o prédio está pronto. Uma vez que a igreja estava estabelecida, esses milagres físicos teriam parado, dando lugar a milagres espirituais. Uma analogia interessante. Sim. O texto nota, porém, que Calvino não era tão dogmático, chegando a cogitar que talvez a ausência de milagres se devesse mais à ingratidão das pessoas. Mas a voz mais influente a favor do fim dos milagres, segundo o livro, veio de B.B. Warfield, no início do século XX. E a tese do Warfield era bem direta. Milagres eram as credenciais dos apóstolos para fundar a igreja. Uma vez que os fundadores morreram, as credenciais não eram mais necessárias. É por aí. É exatamente por aí. O milagre funcionava como um crachá de autenticidade que dizia: este é o mensageiro autorizado de Deus. Na lógica dele, com a morte do último apóstolo, a função dos crachás acabou. Faz sentido dentro dessa lógica. Mas o nosso autor, Hodgman Williams, discorda frontalmente. Sim, ele apresenta uma série de contrapontos. O primeiro é que mesmo no Novo Testamento, pessoas que não eram apóstolos como Estevão e Filipe realizaram grandes milagres. Isso já fura a ideia de que eram crachás exclusivos. Um ponto difícil de refutar. O segundo argumento que o autor levanta é a promessa em Marcos 16, que diz que estes sinais acompanharão os que creem, e não os apóstolos. A promessa parece ser para uma categoria muito mais ampla. E o terceiro contra-argumento é histórico, né? Exato. O autor questiona as evidências que Warfield usa. Ele cita autores cristãos do século II, como Justino Mártir e Ireneu, que escreveram claramente que dons de cura e profecias continuavam acontecendo em suas igrejas. O que nos leva, finalmente, à posição do próprio autor do livro. E ele defende com muita convicção que não houve um decreto divino encerrando a era dos milagres. Para ele, a ausência deles em longos períodos da história foi, na verdade, uma falha da igreja. Uma perda de fé e de expectativa. Exatamente. Ele vê os movimentos de renovação mais recentes, como o pentecostal e o carismático, como uma tentativa de resgatar esse dinamismo que era normal na igreja do Novo Testamento. Uma conclusão bem forte e que, sem dúvida, alimenta o debate. Então, fazendo um resumo rápido, a gente viu o milagre definido como essa providência extraordinária de Deus.
Uma ação que transcende as leis naturais. Vimos que a base para isso está no caráter de Deus, sua liberdade, seu amor e seu poder. E exploramos a riqueza da linguagem bíblica. Que descreve os milagres como maravilhas que causam espanto, sinais que apontam para Deus, poderes que revelam sua força e obras que validam sua missão. O que nos traz de volta àquela promessa de Jesus. E o autor encerra o capítulo com uma reflexão bem provocativa. Pois é. A partir de toda essa análise, talvez a pergunta que a gente precise fazer não seja mais se os milagres ainda acontecem hoje. A promessa de obras ainda maiores está lá. Certo. Isso levanta uma questão importante. Talvez a verdadeira pergunta seja se nós já começamos a ver acontecer tudo o que Cristo prometeu que aconteceria através daqueles que creem? Será que a nossa expectativa, a nossa fé, ainda é muito pequena diante de uma promessa tão grande? Uma reflexão poderosa para a gente levar. Na nossa próxima análise, vamos continuar explorando o livro Teologia Sistemática de Hodman Williams. Que Deus abençoe a todos.